Comecei derrubando tudo aqui. Tudo bem? Estamos começando essa live. Vamos esperar o pessoal chegar. Tudo bem? Boa noite. Vou centralizar aqui. Olá, olá. Estamos dando coraçãozinho aí, pessoal, para entregar essa live para o máximo de pessoas, para a gente começar a falar, então, da portaria, né? Do que mudou aí. O pessoal pediu muito. E aí a gente começa, então, essa live. Bastante gente já chegando. Gente pedindo para solicitar ao vivo. Já vou depois abrir, tá? Se der para mais gente. Que o que vai ter gente querendo falar hoje vai ser demais. Certo, deixa eu só garantir aqui que o celular não vai terminar a bateria, porque essa live, pessoal, vai ser um pouquinho mais longa das que eu costumo fazer. Geralmente eu costumo falar super rápido, né? Faço lives aí de 5 minutos. Catarina entrou, Catarina que já me mandou mensagem hoje, né, Catarina? Então vamos lá, pessoal. Apesar de ser um tema aí, né, que a gente teria muito pra falar, vamos ser objetivos aqui, porque vocês sabem. Então, se você tá vendo essa live, esse vídeo, depois nós estamos hoje no dia 11 de maio, tá? E foi publicada dia 7, na sexta-feira passada, a nova portaria de potabilidade de água, tá bom? E isso, ela é do dia 4, tá? Então ela tá valendo do dia 4 e logo no início já fala, entra em vigor agora. Então vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo e por que tem tanto pessoal aí preocupado. Eu tô olhando ali que eu fiz uma lousa com todo o esquema, tá? Então vocês vão me ver olhando um pouquinho pra cima. Então vamos lá, já tem bastante gente aí na sala. Bom, primeiro, essa não é a live que eu gostaria de fazer. Quando saiu a portaria na sexta-feira, eu falei, nossa, que legal, a gente vai ler a portaria e nós vamos vir aqui simplesmente comentar as mudanças. E a gente tem, infelizmente, algumas confusões aí, algumas coisas que ficaram meio capengas, né? Brasil, né? O Brasil não é para amadores, ele nos enlouquece. Então não basta tudo que está acontecendo, a gente também tem que lidar com com essa insegurança, né? Mas vamos acreditar que é tudo para melhor e vamos ver aí o que a gente vai aprender com isso e melhorar com isso, tá bom? Então eu queria falar principalmente que as pessoas têm uma confusão em relação à portaria. A maioria das pessoas que me segue aqui é de laboratórios, tá? E a gente tem que entender que a portaria, ela é feita para quem é responsável pelos sistemas de água. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que entender. Tem gente mandando mensagem assim, o que muda? O que muda na 17025? Ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Então assim, primeira coisa, olhar a portaria com os olhos de quem é de laboratório, mas entender que ela é feita para quem é responsável pelo sistema de tratamento de água. Então, na 17025, isso vai impactar lá no item 7.1, de pedidos, propostas e contratos. Então, quer dizer, tá mudando a regra para o nosso cliente de laboratório. Então, o laboratório tem um cliente, que geralmente são estações de tratamento de água, sistemas, poços, condomínios. E aí, então tá mudando o que na 17025? A parte de pedidos, propostas e contratos, tá? Só que os laboratórios têm que se adaptar e aí entram os parâmetros. Então o que a gente vai ver hoje é focado para laboratórios, geralmente laboratórios pequenos, tá? Que fazem os parâmetros básicos. Então eu não vou falar dos agrotóxicos ainda, não vou falar, por exemplo, dos cloratos que entraram como resíduo da desinfecção, não vou falar disso. Eu vou falar do que? Eu vou falar de cor, vou falar de turbidez, cloro, pH e a grande bola da vez aí, que são os esporos de bactérias aeróbicas que entraram, tá? Então essa live é baseada para esses laboratórios que fazem as análises básicas, tá bom? Então dá coraçãozinho aí para entregar essa live para bastante gente, tá? Quem tá aqui ao vivo,
dá um coraçãozinho, e quem tá vendo depois deixa seu like, que isso ajuda muito a fazer a informação chegar. O que a gente não quer agora é informação desencontrada, gente cobrando mais do que já precisa. Então é importante que todo mundo esteja aí na mesma vibe, tá bom? Bom, vamos lá, eu já vou tirar a primeira dúvida que o pessoal tá ensandecido aqui em relação a quando que começa a valer, tá? Então eu tô com a portaria atual aqui, é a 888, tá? Eu estou aqui com o anexo 20, que é o antigo, tá? O anexo 20 da consolidação número 5. E eu tô aqui com o Standard Methods do novo método, que é o esporos aeróbicos, tá bom? Então a gente vai falar dessas três coisas e como é que fica essa adequação desse método aqui. Se vocês pegarem a portaria, quem puder pegar, pessoal, abrir no computador, tá? Pra seguir, é super legal. Depois eu vou abrir pra perguntas, tá? Então vamos lá. No artigo 3, então já na primeira página aqui, no início, ele já vem e fala: essa portaria entra em vigor na data da sua publicação. E isso deixou o pessoal muito desesperado, tá? Então vamos entender o que isso significa. Primeiro, o que você vai falar para o seu cliente? Então, de novo, estou tratando aqui com laboratórios que têm clientes, tá? Então, uma coisa importante é que se vocês entrarem no site do Ciságua, o Ciságua é o sistema onde a gente tem que colocar os resultados dessas análises aqui. Vocês vão ver que lá vai estar escrito que as mudanças vão estar disponíveis no Ciságua a partir de 1 de janeiro de 2022, tá? 1 de janeiro de 2022. Então, primeira coisa que você vai fazer para o seu cliente se acalmar, porque teve gente que me escreveu hoje que o cliente já quer tirar pH não quer pagar mais o pH, não quer pagar mais algumas análises. Então, assim, primeira coisa, você vai falar para o seu cliente: olha, dá um print lá no Ciságua e você vai mostrar para ele que o próprio Ciságua só vai mudar os campos em janeiro de 2021. Então, o que a gente tem hoje nessa informação, não sei quando você vai assistir esse vídeo de novo, mas assim, hoje a informação que a gente tem é essa, que o Ciságua ele vai ser alterado em janeiro. Então, a gente tem aí 7 meses para correr com essas alterações, tá? Então, a primeira coisa, se seu cliente não tá querendo pagar mais pH, não tá querendo pagar mais bactérias heterotróficas, enfim, exigindo outras coisas, exigindo outras análises, fala para ele ficar calmo, né? Dá uma segurada e manda essa informação para ele em relação a quando vai entrar em vigor, tá bom? Outra coisa sobre o tempo. Lá no finalzinho da portaria, no artigo 54, deixa eu pegar aqui, que aqui é um pouquinho antes de começarem os anexos, tá? Isso mesmo, no 54. Lá no finalzinho, ó. Então, antes de começarem os anexos, que é onde vão vir os padrões, tem os prazos, tá bom? Então, lá no 54, ele fala que o laboratório vai ter... O laboratório não. Que fica estabelecido que o prazo máximo é de 12 meses para a implementação do monitoramento de esporos de bactérias aeróbias, tá? Então, 12 meses pro esporos, tá? 24 meses para dureza. Dureza, pessoal, baixou de 500 o VMP para 300 miligramas por litro, tá? Então tem 24 meses para mudar. Gente, mas por que um tempo tão longo, Glaucio? 24 meses, às vezes já até mudou essa portaria de novo, né? Mas é o seguinte, são parâmetros, são detalhes que provavelmente vão exigir mudança estrutural na estação de tratamento. Você não muda a dureza por decreto. Não é assim que funciona. Você vai precisar fazer um novo módulo de tratamento, às vezes mudar a sua forma de coagulação, floculação. Tem gente que trabalha com filtração direta, vai ter que colocar alguma etapa para reduzir dureza. Então isso não é algo que você muda por decreto, tá? Então a dureza tem aí 24 meses, porque sempre que tiver um tempo muito longo, vocês podem ver, tem a ver com a estrutura do sistema de abastecimento, a estrutura da estação de tratamento, tá bom? Então, dureza vai para 24 meses. Enquanto não tiver, aqui agora já no artigo 56,
Enquanto ainda não estiver sendo feito o monitoramento dos esporos por bactérias aeróbias, fica valendo ainda Giardia e Cryptosporidium, que já estava valendo. Já duas coisas. Voltou, tá bom. Então, fica aí duas. Já vou depois abrir para solicitação, tá, pessoal? O pessoal tá solicitando para participar aqui, eu não sei se. Mas calma aí, eu já abro para vocês. Ficam duas coisas aqui que a gente já falou. O que você vai falar pro seu cliente para ele aguentar as pontas lá e os prazos, tá? Que eu acho que foram as perguntas que eu mais recebi hoje em relação ao desespero do que fazer. Tá? Então os prazos eles começam no artigo 54 e o que você fala pro seu cliente tá lá na página do Ciságua para ele segurar pelo menos até a próxima informação que a gente tem é 1º de janeiro, certo? Agora vamos falar de outros métodos e uma coisa que me perguntaram muito também foi sobre pH. O pessoal ficou desesperado porque o pH saiu do artigo 39, então aqui no anexo 20 da portaria, ele tava lá no artigo 39, na linha 1 tava assim, ó, antes, tá, gente? Tô lendo o anterior. Recomenda-se que o sistema de distribuição, o pH da água esteja entre 6 e 9,5. Tá? Então isso estava escrito como uma recomendação, tá bom? Ele não estava lá no final no valor máximo permitido, ele estava como uma recomendação entre 6 e 9,5, recomendação de legislação pra gente é lei, e aí a gente estava seguindo esse valor mesmo. E de repente, não mais que de repente, o pH sai, não tem mais esse parâmetro, né? Esse parâmetro, essa linha do artigo 39 desaparece na nova portaria 888 e as pessoas falam, gente, e agora o que aconteceu com o pH? Então, voltando na explicação inicial que eu dei, que isso daqui é uma portaria para o sistema, ela não é uma portaria pro laboratório, ela é uma portaria para os responsáveis do sistema de tratamento de água e abastecimento. Ela tem a visão do tratamento em si. Então, para onde foi essa faixa de pH? Lá no final, no anexo 3, vamos lá, anexo 3 da 888, ela vai falar sobre o tempo de contato mínimo para desinfecção, tá? E no tempo de contato mínimo para desinfecção, a gente tem toda uma tabela que fala quanto que tem que ter o residual da desinfecção versus valores de pH. Então fica subentendido por esse anexo 3 que os valores de pH agora vão de 6 a 9. Então ele traça aqui de 6 a 9 vários tempos de desinfecção. E com isso se conclui que, bom, se eu vou fazer uma vistoria, né, se eu vou auditar um sistema desse e tá dizendo que a desinfecção, ela tem que funcionar dessa maneira de 6 a 9, não tem escapatória, né? Não vou falar, e se o pH tiver 5,9? Não, a legislação fala nesses tempos de desinfecção para pH de 6 a 9. É uma interpretação? Era melhor quando tava... Claro, aqui ó, recomenda-se de tal a tal. Era melhor, talvez fosse melhor. Mas também não pode se dizer que não está. Então o que mudou no pH? Antes era de 6 a 9,5 e agora pelas tabelas do anexo 3 de tempo de contato versus pH, ele vai de 6 a 9, tá? Então o pH foi reduzido ali do 9,5 para o 9, baseado na coisa subjetiva, na interpretação de que é para seguir a estação de tratamento, o sistema alternativo tem que seguir esse tempo de contato, tá? E aí aqui só tá de 6 a 9. Então pH, o que mudou? Antes era de 6 a 9,5, explícito no texto, e agora ele é de 6 a 9 nas tabelas do anexo 3. Não mudou a vírgula, então para quem é de laboratório, o equipamento que você tinha, que lia uma casa depois da vírgula, ele continua valendo, tá? Se a gente tivesse aqui mudado o número de vírgulas, talvez a gente tivesse que ver outros equipamentos que conseguissem atingir essa exatidão e precisão aqui no pH. Então, em termos de equipamento, vai continuar o mesmo para os laboratórios, o que muda é a faixa, tá? O dele sai de 9,5 e vai para 9.
Ok? Até aqui, deixa o coraçãozinho, estão entendendo? Dá o coraçãozinho aí do lado pra eu saber que vocês estão aqui, como se diz? Que isso tá sendo válido pra vocês, tá bom? Então a gente falou do PH, falou de clientes, falou de pedidos, propostas e contratos. Vamos falar agora do que deixou algumas pessoas confusas, muito confusas, que falaram: Glaucia, não entendi nada, como assim? Parece que tá escrito que microbiologia, que turbidez é de microbiologia, senhoras e senhores. Quem leu isso aí? Quem ficou confuso lá no artigo 28? 28, obrigada, o Dimas escrevendo aí, muito válido, legal. Muito bom. No novo artigo 28 tá assim, até muito engraçado, dá pra brincar. Para garantia da qualidade microbiológica, blá 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 blá, siga o anexo de padrão de turbidez. E aí foi que eu falei: gente, mas como assim? Porque antes, aqui neste artigo, para quem se lembra, a gente tinha a indicação das bactérias heterotróficas, tá? Então era aqui no artigo 28 que se falava para fazer determinação de bactérias heterotróficas. E aí ficou interessante o texto, porque ficou isso: para garantia da qualidade microbiológica deve ser atendido o padrão de turbidez. E as pessoas, ficaram um pouco confusas, então agora eu vou esclarecer, vai entrar aí essa explicação e o que é um tema que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Não sei quanto tempo eu já falei, perdi um pouco a hora aqui, mas vamos lá, que é sobre os tais esporos de bactérias aeróbicas, tá? Então, é o que entra, é o que tá na transição e é o que a gente tem 12 meses para se adaptar, tá bom? Então, o que aconteceu? Da onde vem tudo isso? Eu vou sugerir, e depois a gente já tá escrevendo um texto pro blog, e nesse texto do blog que sai nos próximos dias, a gente avisa vocês, a gente vai colocar algumas referências. Então, no Brasil, isso é uma tendência internacional, tá? Em alguns países, como o Canadá, já se usa esse esporo como um indicador da qualidade de água, tá bom? Então, o que tá acontecendo na real? Para fazer Giardia e Cryptosporidium, é muito chato, é muito difícil, e assim, é muito... Quem faz aí pode comentar, tá? Às vezes você chega no resultado que é inconsistente, e tá se substituindo esse indicador de Giardia e Cryptosporidium para os esporos, tá? O que eu acho que é super válido, tá bom? No Brasil, a gente vai colocar então no texto do blog essas referências. O pessoal da UNB, tá estudando muito isso já há algum tempo, que eu vejo o trabalho deles sobre indicadores, usando os esporos como indicadores de água. O pessoal da Federal de Minas Gerais e o pessoal da Federal de Viçosa, tá? Então, tanto a UFV quanto a UFMG, tem bastante gente já estudando esporos como indicador de qualidade de água. E esses micro-organismos, tanto já a Giardia quanto o Cryptosporidium, eles já vinham sendo associados, a maioria dos trabalhos já os compara com turbidez, tá bom? Então tem uma correlação muito grande em turbidez de água tratada, turbidez baixinha, uma correlação muito grande entre o número de micro-organismos e a turbidez. Então, como turbidez é um parâmetro muito mais rápido, muito mais dinâmico, né, do que um micro-organismo que sai em 24 horas, 48 horas, e Cryptosporidium às vezes tinha que fazer até 5 dias, dependendo de como isso estava encapsulado. A gente tá mudando isso para um parâmetro que pode ser até 24 horas, que são os esporos, tá? Então, o que está acontecendo é isso, é uma mudança no indicador. Ok? Estamos tentando sair... Então, como eu disse lá na transição sobre o artigo 54, 55, 56, o que ele vai dizer? Olha, enquanto não estiver sendo implantado, né, enquanto os laboratórios das estações não puderem fazer os esporos, eles continuam fazendo Giardia e Cryptosporidium, tá bom? Mas quando tiver os esporos, já pode valer a ser esporos, tá? Então, gente, dá um joinha, comenta aí se vocês entenderam o que tá... Pra mim é muito importante que vocês entendam
qual que é a grande mudança? Então, assim que vocês forem questionados, que se perguntarem, mas o que aconteceu? A grande mudança é essa. Eu ia falar o câmbio. Essa troca de indicadores, tá? Então, para fazer giardia e criptosporídeo, você precisava realmente ter técnicas melhores, biólogos mais capacitados. E não que para fazer o esporos não seja, mas é uma técnica mais generalista e que sai em 24 horas se você realmente conseguir ali, se tiver o esporos nada, se não tiver que confirmar mais nada, tá? Então, eu achei muito positiva essa mudança e vou falar aqui então qual que é o método. É o 92, Standard Methods, tá, gente? 9218, tá? 92, eu dei uma imprimir aqui, ó. 9218, tá bom? Então, são os esporos aeróbicos, tá? E aí, tem aqui o procedimento. Eu vou voltar a falar mais detalhadamente. E se você, por favor, se você conhece algum laboratório que faz já esse esporo, que puder entrar em contato com a Hot Lab, vocês sabem, a gente tá gravando os vídeos, tá aí pra sair, eu sei que tá atrasado, todo mundo cobrando as edições do que a gente gravou lá em março, né? Já tem 2 meses que a gente gravou, mas estamos editando todos os métodos. Então, se vocês conhecerem alguém ou que vocês já façam, por favor, entre em contato, manda um direct pra gente, que eu vou querer muito poder gravar para as pessoas, vai ajudar muito se a gente poder gravar como é que faz esses esporos e poder compartilhar isso o mais rápido possível, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu me perdi mais alguma colinha aqui que eu fiz. Já falei de giardia. Ok. Certo, então por isso que turbidez, então esclarecendo lá aquele pedacinho, por isso que parece que turbidez entrou como indicativo de microbiologia. É porque tem uma correlação muito forte para turbidez baixa entre os micro-organismos, os esporos e Cryptosporidium, giardia, os micro-organismos patógenos com a turbidez, tá? Então é por isso que no artigo 28 ficou essa coisa que dá pra gente conversar muito, que dá pra fazer muitas lives, que dá pra tomar um vinho discutindo sobre isso, porque realmente ficou muito interessante, tá bom? Então essa foi a grande mudança, e que a gente tem aí 12 meses pra passar a fazer os esporos, tá? Vamos lá. Então, agrotóxicos aumentou um pouco, aí geralmente os laboratórios que fazem isso já tem as técnicas implementadas, vão ter só que aumentar esses padrões. Voltou? Voltou. Resíduos de desinfecção, aumentou clorato, aumentou mais uns 2, tá? Mas principalmente as mudanças para os laboratórios pequenos foram essas. Tem uma mudança importante que eu não estava falando aqui, desculpa, que foi o cloro, tá? Cloro e cor, gente, desculpa, já tava esquecendo. Vamos lá. Cor, o que mudou em cor que eu não gostei? Achei chato. Tinha uma escapadinha, quem tem cliente meu, antes, aqui no capítulo 20, aqui no anexo 20, cor, lá no finalzinho, no anexo, era o anexo 12 do anexo 20. Então, era esquisito esse negócio do anexo, né? Só vinha escrito assim, ó, cor. Tá vendo? Não sei se deu pra ver, pequenininho. Vinha só escrito cor. E em alguns laboratórios a gente fazia só o cor NutriStimulus, aquele que você aperta o botãozinho e sai a cor. Só tava escrito cor, não tava claro que tinha que ser cor. Qual cor que tinha que ser? Tava escrito só cor. E agora, na 888, se prepare, veio escrito o mais temido e chato: cor aparente. Então, minha gente, não vai dar mais pra escapar. Tem que ser cor aparente. E quem sabe, cor aparente no Standard Methods é aquela que você olha no tubo de Sneser lá. Você coloca um comparando com o outro e você tem que olhar. Ele é visual. Então, cor aparente no Standard Methods é visual. E aí tem que ser. Alguns laboratórios estão começando a tentar trabalhar
com um outro tipo de padrão, tá? De mais amarelado, mas assim, já vi auditor não aceitando, tá? Então a gente vai ter que ver o que nós vamos fazer com isso, porque já se preparem, tem que ser cor visual, tá? Tá comentando aí, verdade. É isso aí. Então, com isso, pessoas, a gente vai ter que trabalhar nesse método de cor, tá? Aquele visual, eu tenho laboratórios que os técnicos vêm muito diferente um do outro. Um técnico vê uma coisa, outro vê outro. O limite de quantificação é altíssimo, porque uma cor de 10 você não diferencia. E aí, né? Como é que faz? Então, dá coraçãozinho aí se você também passa por isso. Se você tem dificuldade com a análise visual de cor, tá? Então, cor é isso, não vai ter como escapar. Ficou aqui cor aparente na nova portaria 888, tá? Então, não temos como mais continuar dando aquele migué. Escreve aí no migué. Eu gostava do migué. A gente dava aquele migué no método. Não pode mais, tá? Então, cor aparente. Bactérias heterotróficas. Bárbara tá perguntando. Então, o Dimas também tá perguntando da coisa. Não vai ser mais espectro fotométrico? Então, eu vou ver se tem algum laboratório que conseguiu passar ultimamente nas auditorias só com espectro fotométrico. Pelo que eu vi, não. Tá? Pelo que eu vi, a não ser que tenha algum padrão novo aí, quem quiser comenta. Vou pedir, não tá aqui ao vivo, não dá pra ver, tem 33 pessoas ao vivo, não sei quem trabalha em Campo Grande, tem um laboratório que conseguiu os dois, ficou com os dois métodos acreditados, mas teve que acreditar o visual também, tá? E cor, pelo que eu vi, continua 15, então a gente tem um problema aí de limite de quantificação muito grave, porque realmente, dependendo da luz ali, fica difícil. Olha lá, o pessoal falando que faz em 2 métodos, né? Nós conseguimos. Conseguiram o quê, Raquel? Olha lá, também não foi aceito, né? E, pois vamos ver, assim que eu tiver alguma notícia, gente, eu não gosto de deixar a informação meia boca. Então eu prefiro dizer que a gente volta para dar uma informação concreta, mas até onde a escapatória era que só estava escrito cor, e agora tá escrito cor aparente, tá? Então é isso que eu não sei. Ó lá, a Andrea tá dizendo, ó lá, o Standard Methods não permite cor aparente, então não é nem pelo padrão, tá? Então realmente a Andrea aí, obrigada Andrea da Conformitá, tá aqui nos apoiando e dizendo que realmente é no olho, né, André? É aquele visual no olhão lá. E eu tenho um laboratório que tem 2 técnicos e um não vê cor. Então, assim, na verdade tem uma não sei como ela vai tirar férias agora, né? Porque não tem pessoas, né? Tá, a Raquel tá dizendo que conseguiu cor aparente espectro fotômetro. Raquel, me manda um direct depois, me conta aí quem foi o auditor e como você conseguiu. Por favor, eu quero saber, a André aqui tá confirmando. Então, assim, alguns auditores realmente estão exigindo o cor aparente no visual e outros laboratórios mais sortudos estão conseguindo ficar aí com as 2 metodologias, tá? O Ricardo, oi Ricardo, tudo bem? Falando que conseguiu aparente e verdadeira no espectro, pelo jeito que ele escreveu aqui, tá? Mas a gente volta a conversar e talvez fazer uma live só de cor aparente, cor visual e até comparar resultados, porque isso aí vai dar muito ainda o que falar. Não tem mais a escapatória aqui do que tinha no final, tá? Alguém perguntou se eu já falei de bactérias heterotróficas, tá? Então, bactérias heterotróficas, depois de alguns anos a gente esperando essa mudança, bactérias heterotróficas saiu aqui, né? Então, no lugar que estava escrito bactérias heterotróficas como indicador de microbiologia, entrou turbidez, que foi o que a gente estava comentando sobre como ficou estranho turbidez no sentido microbiológico, e algumas pessoas não tinham entendido, tá? Então, bactérias heterotróficas saiu. O que eu achei muito bom, deveria ter pego aqui um vinho para comemorar, que bactérias heterotróficas saiu. Deem um coraçãozinho se vocês estão felizes que bactérias heterotróficas saiu olha lá, muitos coraçõezinhos entrando agora. Por que eu tô feliz que bactérias heterotróficas saiu, tá?
Métodos rápidos vão ser mais possíveis, então bactérias heterotróficas dificilmente vale a pena ter o método rápido, né? Então com isso a gente fica nos parâmetros de controle, muitos corações chegando, a gente fica nos parâmetros de controle mais com a E. coli, que a maioria dos laboratórios já tem usado substrato enzimático com 24 horas, tá? E se for fazer o método aqui, o 9218, do Standard Method, sem precisar confirmar a espécie do esporo, só até onde confirmar, ele também é 24 horas, tá bom? Então vocês vão ler aqui que tem o nutriente agar, mais um, eu não sei se fala tripan ou traipan, tá? O azul desses dois, azul de traipan, tem aqui como é que faz o meio de cultura, e aí ele também vai para uma incubação de 24 horas. Então, por exemplo, se você tinha que não incubar, né, não posso fazer coleta na quinta-feira porque o laboratório não trabalha no sábado, não posso incubar na sexta porque o laboratório não trabalha no domingo. Toda essa questão das 48 horas das bactérias heterotróficas saiu, tá? Então, eu gostei muito, não por causa só de bactérias heterotróficas, mas por causa das 48 horas. Então isso vai facilitar muito a gente ter um maior controle da capacidade do laboratório. Então tinha laboratório que se atrapalhava ali nas 48 horas, tá? Então agora, como os parâmetros são sempre 24, você não precisa ficar abrindo a estufa. Então até aquela coisa de controlar a máxima e mínima de estufa vai ficar bom, porque às vezes no meio de você tava fazendo, né, na mesma estufa ali, na mesma temperatura, você tinha que abrir a bactéria heterotrófica que estava 48 horas para incubar uma amostra de E. coli de hoje. Então, como não vai ter isso, o laboratório pode se organizar para justamente fazer a incubação uma vez só no dia, abrir a estufa uma vez só, para tirar tudo e colocar tudo, tá? Duas perguntas que entraram aqui. Uma, se odor depende dos parâmetros biológicos, gosto e odor depende. Eu não sei se é em relação como você está dizendo, da norma que entrou, ou se... Então, assim, eu realmente não vou saber te responder de odor e cor, tá? Odor e sabor, tá? Não vi esse parâmetro. Se alguém souber, responde aí. Vou tentar deixar gravado. Eu sempre tento deixar gravado. Quando eu não consigo, é porque eu não fico, eu não fico nem. Eu espero que fique. Tô aqui controlando o tempo para não passar de 2 horas. O Marcelo tá perguntando sobre o conceito entre o sistema de abastecimento, não é isso? SSA, mudou um pouquinho a coisa e foi incluído o caminhão-pipa, tá? Foi colocado coletivo individual e carro-pipa. Então depois a gente pode falar, até eu já marquei com a Andrea, da gente fazer uma outra live com outras mudanças, tá? Não vou te responder agora, Marcelo, exatamente o que mudou, tá? Entre os conceitos. Não vou te responder, não tenho toda essa propriedade agora, tá bom? Então, falamos do pH, falamos da saída de bactérias heterotróficas, falamos dos pontos do cloro, tava faltando cloro. Vamos lá, minha gente, o que mudou de cloro? Eu não achei que foi uma super mudança, mas pode ser. Lá no artigo 32 ficou, olha, foi tão sutil que eu nem tinha percebido que não fosse assim antes, tá? A Carla tá perguntando, indicador de esporos, então substitui bactérias heterotróficas? Então não é uma substituição, porque o esporos, Carla, eu tô indo lá no artigo 32 enquanto eu respondo pra Carla. O esporos, ele tá relacionado a uma média anual, uma média mensal em relação aos resultados anteriores. Então você tem que acompanhar e depois fazer. Não é igual bactérias heterotróficas, que era a cada acho que era 10 mil habitantes, uma amostra por semana. Não é assim, tá? Então eu não vou dizer que ele substitui a bactérias heterotróficas. Caiu porque ela não era um bom indicador, e esporos está entrando como indicador de patógenos, tá? São duas coisas diferentes. Eu não vou dizer que um substitui o outro, tá bom? Então, voltando para o cloro, que eu já disse que ia falar 2 vezes e não comecei. Lá no artigo 32, tá muito parecido, só o finalzinho que ele foi acrescentado nos pontos de consumo. Então, continua obrigatória a manutenção do mínimo de 0,2 de cloro residual livre em toda a extensão do sistema de distribuição, e veio assim, ó, e nos pontos de consumo.
Pra mim isso era tão subentendido, que tinha que ser nos pontos de consumo também, que eu só me dei conta quando acrescentou aqui no texto. E como as amostragens são feitas nas torneiras e nos bebedouros, eu nunca tinha me atentado a isso. Então não sei o quanto que isso muda. Talvez vá mudar como eu disse, essa live para os laboratórios, né? Talvez mude para quem faça a programação de coleta, deixar mais claro quais foram feitas no cavalete e quais foram feitas no ponto de consumo, tá? Isso talvez tenha que ficar mais claro no plano de amostragem. Dá coraçãozinho aí vocês me entenderam essa diferença que entrou. Então o cloro continua a mesma coisa, tá? O mínimo de 0,2 e o máximo de cloro residual livre. O máximo de cloro residual livre, ele vai estar lá no anexo no final, Catarina, e ele vai ser de 5, tá? O que é esse máximo? Geralmente na rede é de 0,2 a 2, tá? Então esse é o que a gente trabalha. Mas se tiver acima de 5, você pode realmente estar comprometendo, tá mais atrapalhando do que ajudando, tá? Então o cloro máximo, o VMP do cloro lá no finalzinho no anexo, é de 5. Mas já era, tá? Se você vier aqui no anexo 20, se você vier no anexo 20, ele já era 5. Tá bom? Isso não mudou, o cloro não mudou. O que mudou no cloro, tô procurando aqui, gente. Ó, o cloro residual livre lá nos produtos de desinfecção, no antigo, tá? No antigo, ele já era o máximo de 5, tá? Então não mudou nada. O que aconteceu? Isso, o cloro não teve mudança, Ricardo. O que aconteceu? Como as pessoas começaram a procurar, aconteceu, eu vi isso, teve gente que foi surpreendido com coisas que já estavam no anexo 20 e que a gente, né, não tinha prestado atenção ainda, tá? Então, essas mudanças pequenas, então mudaram alguns VMPs, aí a gente pode comparar tabela a tabela, né? Alguém escreveu, o Ricardo escreveu que mudou para amônia, mudou de dureza. Então assim, mudaram um pouco os VMPs, mas o que aconteceu, acho que as pessoas pegaram e procuraram lá no PDF. pH, de repente pH sumiu do texto. Cloro apareceu como 5, e aí deu essa confusão, mas não mudou, tá? O cloro não mudou. O que mudou no cloro, no artigo 32, entrou esse detalhezinho aqui, ó, nos pontos de consumo. E aí, quem for fazer o plano de amostragem tem que ficar atento para colocar aí, né, isso mais claro, que tanto na distribuição da rede, na extensão da rede, quanto nos pontos de consumo. Tá bom? Essa é só a primeira live, pessoal. Nós já estamos aí com 40 minutos, tá? Quem quiser fazer pergunta, agora eu vou abrir, mas eu vou encerrar essa live com 50 minutos, até para não ter risco de perder, porque eu já tive experiência aí de perder live com mais de 1 hora, tá? Então, eu tinha uma solicitação aqui, não sei se alguém quer, não sei se como faz aqui, não sei, acho que a pessoa apertou errado para participar, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, bom, deixem um coraçãozinho aí para essa live entregar para mais gente. E obrigada pela audiência até aqui, tá? Como eu disse, é a primeira live. A André a gente ainda vai fazer live junta. Ainda quero chamar alguém que entenda bem aqui dessa questão do esporo. É um método que você tem que estressar o esporo a temperatura, agitar e depois filtrar. E essa membraninha você põe em cima do meio de cultura e incuba por 24 horas. Uma coisa excelente, também é 35 mais ou menos meio, tá? Então pode ser na mesma estufa que já vai ser a E. coli e o coliformes totais, tá bom? Então isso foi uma coisa boa do esporos, ele é na mesma estufa, não se preocupem com isso. Quem tiver então alguma dúvida vai colocando aí. Roberta, o pH saiu? Não, Roberta, o pH não saiu. Depois você dá uma olhadinha, a gente falou dele, tá? Ele tá subentendido lá no anexo 3. O cadastro no CISAGO é apenas para o SAL, o laboratório precisam também. Geralmente, o cadastro é para quem é o responsável. O que acontece é que alguns laboratórios fazem esse serviço para
o cliente, tá? Então eu tenho laboratórios clientes que entram no Cisago até dia 10 de todo mês e ficam lá cadastrando no nome do SAA, tá bom? Mas quem tem o cadastro no Cisago, o responsável, é do sistema de abastecimento. Obrigada, Ricardo. Sem perguntas? Nossa, que ótimo. Teremos aí 7 meses então de adaptação, tá? De novo, se você sabe fazer esporos, se o seu laboratório já faz esporos, me chama que eu quero ir lá. Tá bom? Obrigada, obrigada. Cianeto, Mai, não sei. Não vi cianeto. Deve ter mudado, se mudou o VMP? Não sei, deixa eu olhar aqui. Cianeto. Alguém sabe do cianeto? Comenta aí. Tem nos ânions. Eu imprimi isso, ficou ainda... Se alguém quiser buscar e escrever alguma coisa aí, o meu aqui eu não tenho como fazer a busca agora, eu vou ficar te devendo. Você quer saber se entrou, se saiu, não encontrou. E antes tinha, foi isso, Maia? Sete meses de adaptação, a portaria não fala em prazo para mudanças. A portaria não fala, fala sim, artigos, a gente falou aqui no início da live, artigo 54, 55, 56 e 7 meses vai estar lá olha lá, o cianeto saiu, nossa, não tinha visto isso, tá? Então tem sim, no final lá tem os prazos para mudanças e 7 meses eu falei porque no Cisago tá avisando que a partir do dia 1º de janeiro vai estar, as mudanças vão estar lá já para serem preenchidas, tá? Ótimo, só comemorações. Então, gente, no geral, eu achei que a gente vai se adaptar, não tem outra coisa que fazer, né? Talvez saia aí algumas erratas. Eu ouvi gente reclamando sobre o plano de amostragem, não li ainda, tá? Sobre como fazer as amostragens, o pessoal falou que faltaram aí alguma informação sobre tamanho de cidades e coisas assim, que estava um pouco confuso. Então, essa parte... da parte mais da gestão mesmo, eu pretendo fazer sobre uma live mais sobre isso, tá? Bárbara também pedindo aí um laboratório que faz esporos. A gente ainda vai falar de esporos, tenho certeza que vai aparecer alguém aí que vai deixar a gente gravar e falar sobre essa nova metodologia, tá? Então, recordando, no artigo 54 aqui da portaria, a gente tem aí 1 ano para fazer esporos, mas até lá, quem não estiver fazendo esporos vai fazer o Cryptosporidia giardia, como já estava sendo pedido no anexo 20, tá? De novo, esporos não substitui bactérias heterotróficas, ele é feito numa determinada condição de tratamento, tá? Então, no cloro eu posso colocar para água de consumo limite de 0,2 até 2 ou até 5. Eu não entendi, Catarina, colocar para quem? Como assim colocar? Colocar onde? Você vai dar uma aula sobre isso? Você quer colocar o limite? É isso? A recomendação é de 0,2 a 2 na rede. E se acima de 5, ele é prejudicial, bastante prejudicial, tá? Mas a recomendação é de 0,2 a 2. Pessoal, essa é a primeira live, tá bom? E aí a gente vai fazer outras. Catarina, especificação do limite para o cliente. Catarina, a gente conversa, porque assim, pro cliente é o contrário, né? Ele que a legislação é que nos diz, tá?
Põe de 0,2 se é na rede, se é um cliente de rede, de estação, geralmente é de 2 a 0,2. Acima, se bater 5, se você colocar 5, vai ter que considerar a incerteza, isso vai passar, não põe 5, põe para 2, tá? Um cloro se for água para beber, um cloro de 2,5 a gente já não é legal, já tem bastante que vão ser vai aumentar os resíduos da desinfecção, entendeu? Aí a gente já entra na parte da engenharia mesmo de tratamento, nessa discussão. Então eu não vou entrar nela, Catarina. Mas na minha concepção, olhando a qualidade dessa água, 2 tá bom. Depois disso o pessoal já começa a reclamar mesmo. 5 é insuportável. Ok? Pessoal, estamos dando aí 50 minutos de live, tá? Vou parar agora para ela renderizar aqui e salvar. Divulguem, por favor, divulguem para todo mundo. E de novo, foi a primeira, tá bom? Deixem coraçãozinhos aí. Muito obrigada pela paciência, por tudo. Fiquem calmos, é uma live para vocês ficarem calmos, que vai dar tudo certo e a gente vai trabalhar aí nessa transição. Obrigada por todo mundo que comentou. Espero ter tirado as dúvidas aí de todo mundo, tá bom? E a gente se vê na próxima live. Um abraço, até mais!